Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui de volta em nossa terceira parte de nossa terceira aula de profetas maiores, onde nós estamos abordando sobre o profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, ok? E nós estamos vendo as observações sobre Ezequiel, e dentro dessas observações sobre Ezequiel, nós estamos vendo algumas particularidades do livro, e vamos estar finalizando essas particularidades. Do capítulo 26 até o capítulo 28, versículo 26, nós temos a profecia contra a Fenícia. Quero deixar claro para os irmãos que a Fenícia, ali na Palestina, ela tinha duas cidades principais, Tiro e Sidom. Ok? Só que acontece, essas cidades basicamente viraram cidades fortalezas, cidades-estados da Fenícia. Então Deus, ele levanta ali Ezequiel para, a partir do capítulo 26, estar profetizando contra Tiro, contra o príncipe de Tiro, o rei de Tiro, contra Tiro. Então, no capítulo 26, você logo vê de cara aqui no versículo 1, fala assim: no 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Aí versículo 3. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Aí continua a profecia, falar sobre o mar, é só pancada, só burdoada. Deus fala para Tiro: eu vou trazer contra ti Nabucodonosor. Vou dar uma quebrada, né? O rei da Babilônia. Vou dar uma quebrada a Tiro em você, vou arrebentar contigo. No capítulo 27 temos aí uma lamentação enorme contra ali Tiro, né, a respeito dos negócios que eles faziam, das negociações, todo o contexto. Aí, quando chega no capítulo 28 de Ezequiel, continua a profecia contra Tiro. Capítulo 28 fala assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus.
Versículo 3. Sim, és mais sábio que Daniel. Aqui Deus está usando de ironia na profecia. Figura de linguagem, ironia. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Versículo 4. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Versículo 5. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Versículo 6. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Versículo 8. Eles te farão descer à cova, e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. 9. Dirás ainda diante daquele que te matar. É uma pergunta, né? Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem, e não és Deus, no poder do que te transpassa, e não és Deus no poder do que te transpassa. Versículo 10. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Você está acompanhando o texto bíblico? Você não está querendo o conteúdo mastigado todo não, né? Você está lendo a Bíblia. Vamos embora. Versículo 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Versículo 14 da profecia contra o rei de Tiro, na Fenícia. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Tem versão que fala nas pedras afogueadas. 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 16. Na multiplicação do teu comércio
se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante de quem? Dos reis te pus, para que te contemplem. Versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. 19. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então, essa profecia contra Tiro, ela começa ali no capítulo 26, tem continuidade até estar finalizando aqui nesse capítulo 28, e dali em diante, até onde nós lemos, vai falando sobre a profecia contra Sidom. Ok? Então tá aí, analisado, lido, bem claro, a profecia contra Tiro. Algumas pessoas e teólogos usam essa passagem de Ezequiel e interpretam que aqui está falando de Lúcifer, o diabo, entendeu? Só que aqui o texto, embora haja alegoria, é um texto cujo direcionamento é apontado para Tiro, na Fenícia. Então a profecia é para Tiro. Nem que nós lemos aqui o texto desde o começo, não um texto isolado. Você não vê apontando aqui para outro lugar, a não ser para Tiro. Ah, pastor, eu não entendi. Lê do versículo 1 em diante. Você vê que repete o contexto. Amém? Vamos lá. E nós temos também a ressurreição dos ossos secos, que está no capítulo 37 de Ezequiel, que nós já citamos isso aí na aula passada. E eu botei aqui também o seguinte, que no livro de Ezequiel aparece o templo contaminado, vai do capítulo 8 ao capítulo 10. E temos também o templo restaurado, que vai do capítulo 40 em diante. Leia a palavra de Deus, analise essa parte do templo contaminado e também do templo restaurado. Do templo contaminado vai mostrando ali todo o pecado, toda a iniquidade dos anciãos, o culto pagão que estava ali entranhado na área religiosa do pessoal de Jerusalém. É um negócio assim... Deus, ele abre, ele mostra, ele joga o pecado, a podridão para fora. É o templo contaminado. E depois Deus vai mostrar
do capítulo 40 em diante, o templo restaurado, águas saindo, Deus ali direcionando Ezequiel para entrar nas águas, nessa visão, foi uma visão, ok? Dentro da profecia do livro profético de Ezequiel. E agora, parando Ezequiel por aqui, nós vamos estar entrando em o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel, amém? A nível de introdução, Daniel foi deportado enquanto adolescente no ano de 605 a.C. para a Babilônia, onde viveu mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Então aí, fazendo a introdução de Daniel. Possivelmente fosse de uma família de classe alta de Jerusalém. Isaías e Ezequiel haviam profetizado a deportação para a Babilônia dos descendentes da família real. Inicialmente, Daniel serviu como estagiário na corte de Nabucodonosor. Mais tarde, tornou-se conselheiro de reis estrangeiros. Vamos lá. A importância de Daniel como profeta foi confirmada por Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e versículo 15. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Sua inabalável consagração a Jeová e sua lealdade ao povo de Deus comprovaram fortemente essa verdade na vida de Daniel. Então, estamos vendo aí, Deus é meu juiz. Inabalável consagração a Jeová e lealdade ao povo de Deus. Vamos continuar. Nós temos aqui o contexto histórico do livro de Daniel. Juntamente com milhares de cativos de Judá, levados para o exílio na Babilônia entre 605 a 582 a.C., os tesouros do palácio de Salomão e do templo também foram levados. Os babilônios haviam subjugado todas as províncias governadas pela Assíria e haviam consolidado o seu império numa área que abrangia grande parte do Oriente Médio. Para governar um reino tão diversificado numa área de tamanha extensão, necessitava-se de uma burocracia administrativa especial. Escravos instruídos ou habilitados que as circunstâncias requeriam tornaram-se a mão de obra do governo. Por causa de sua sabedoria, conhecimento e boa aparência, 4 jovens hebreus foram selecionados para o programa
de treinamento. Capítulo 1 e versículo 4 de Daniel. Devido ao caráter excepcional de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estes jovens foram contemplados com funções relevantes no palácio do rei. Daniel sobrepujou a todos os homens sábios daquele vasto império. Capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3 do livro de Daniel. Olha que interessante. Inclusive, os nomes hebraicos, né, dos 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que nós conhecemos, né, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por quê? Porque o rei da Babilônia trocou o nome deles, botaram nomes que faziam menção às suas divindades, ao seu paganismo, para que os jovens perdessem a sua identidade, a sua cultura, né, o contexto ao seu Deus. Então eles faziam isso para perda de identidade. Vamos dar continuidade? Vamos dar uma pausa por aí. Nós temos o conteúdo do livro de Daniel ainda pela frente. O Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus.